João capítulo 3. Aqui fala dos últimos momentos de Jesus livre, antecedendo ali a prisão dele. E tem algo interessante para nós aqui. Nós precisamos cada dia cuidar da nossa vida espiritual. Tem pessoas que cristãos estão dormindo, cuidando mais da vida natural do que da espiritual. Espiritual, qualquer coisa é motivo para a pessoa se afastar. Se afastar, que eu diga assim, né? Vamos dizer assim, relaxar na sua comunhão com Deus, se é que tem comunhão. Qualquer coisa, qualquer motivo. Às vezes até uma data comemorativa como hoje, né? Quantas pessoas deveriam estar aqui buscando a Deus hoje, mas por causa de um Natal, a pessoa está lá, parada, ocupada às vezes, pensando em comemoração, em almoço de Natal. Deveria estar buscando a Deus primeiro. Jesus voltar no Natal, tem crente que não vai para o céu, não, porque diz: eu estou ocupado, né? Com a festança de Natal. Mas o que eu quero ensinar, irmão, é a importância e a segurança. Eu vou falar de algo que ninguém gosta de ouvir aqui hoje: morte. Mas a segurança de quem anda com Deus, quem verdadeiramente anda com Deus. E andar com Deus não é pertencer a uma igreja, não é carregar um título de crente, eu sou crente, eu sou evangélico. É andar na palavra, no entendimento da palavra. João capítulo 3 fala aqui o seguinte: ora, capítulo 3, versículo 1: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que me chama a atenção nesse versículo: Jesus, ele sabia que estava se aproximando a hora que ele seria preso e que ele seria morto, porque iam prenderem ele e iriam matá-lo. Mas o que me chama a atenção, aqui não diz que Jesus estava sabendo que era chegada a hora da sua morte, mas diz que a hora era chegada, ele sabia que estava chegando a hora que ele deveria passar deste mundo para o Pai. E é isso aqui que eu quero que você entenda. Nós temos que andar com Deus. Nós temos que parar de brincar de evangelho e deixar os maus exemplos de quem está seguindo de qualquer maneira, porque às vezes a gente começamos a pegar um exemplo de quem segue de qualquer maneira. Nós não temos que pegar exemplo de pai, de mãe, de irmão, de uma esposa, de marido, de quem esteja andando relaxado. Nós temos cada dia nos grudar na palavra. Para quê? Porque todos nós vai chegar o dia da nossa morte física. E esse dia nós temos que ter uma certeza, não da morte. Você sabe que as pessoas dizem isso, né? Que uma certeza que nós todos temos é que um dia vamos morrer. Não, nós temos que ter uma outra certeza. A certeza que estava com Jesus. A certeza que aquele dia é o dia que vamos passar desse mundo para o Pai. Jesus, ele não ficou atento que estava chegando a hora da morte, mas ele sabia, era a hora de passar desse mundo para o Pai. Essa certeza tem que estar em mim, tem que estar em você. Mas quando é que essa certeza está em nós? Quando nós estamos dando a devida atenção à palavra de Deus.
Porque quando nós não estamos dando a devida atenção à palavra de Deus, nós estamos envolvidos com esse mundo, com as coisas desse mundo, como muitos cristãos hoje, que nem na igreja vêm. Por quê? Porque estão envolvidos com as coisas desse mundo. Estão dando mais atenção às coisas desse mundo, a um almoço de coisa, a não sei o que lá, isso, aquilo, que não tem tempo de tirar um tempo nesse dia. A pessoa já passou a semana inteira, não veio na igreja, não buscou a Deus, não fez nada. E chega no domingo ainda, que é um dia de descanso, ela não tira um tempinho só para buscar a Deus. Aí quando vai chegar o seu dia, ela só tem uma certeza, a certeza da morte. E é o que nós nunca deveríamos pensar, é na morte. Nós deveríamos pensar no dia de passar desse mundo para o Pai. A certeza, e essa certeza ela só vem pela nossa comunhão com Deus. Pela nossa comunhão, porque quando nós não temos comunhão, uma verdadeira comunhão com Deus, uma verdadeira intimidade, comunhão com Deus, nós só temos olhando para a palavra dele. Quando nós não temos, aí nós temos certeza como o mundo tem. Qual é a certeza do mundo? Um dia eu vou morrer. O camarada que não tem Deus, o pensamento dele é isso: não, eu tenho que trabalhar, tenho que lutar, tenho que me divertir. Até as pessoas dizem assim: não, eu tenho que curtir a vida porque a vida é curta. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? A morte está aí. Um dia eu vou morrer, então eu tenho que curtir a vida. Não, eu tenho que ter uma certeza comigo, eu tenho que buscar a Deus, andar com Deus, a cada dia não perder uma oportunidade. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos remir o tempo, aproveitar o tempo que nós temos de servir a Deus, de aprender com Deus, de ter comunhão com Deus. Para quê? Para quando chegar aquele dia que chega para todos, não seja o dia da minha morte, mas o dia que eu vou deixar esse mundo e ir para o Pai. Essa era a certeza que tinha Jesus, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora. Que hora? Nós temos essa palavra de dizer, né? Chegou a hora do fulano. Mas quando nós falamos isso, nós dizemos o quê? O fulano morreu, não é verdade? Só que Jesus tinha uma outra visão. Qual era a visão de Jesus? Era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Irmão, será que nós temos isso? Temos essa consciência? Será que nós temos isso dentro de nós? Esse de nós, que a nossa hora, quando chegar, não é a hora da morte, mas a hora de deixar esse mundo para passar para o Pai? Porque é isso que deve estar em nós, é isso que deve nos impulsionar, porque se nós tivermos isso conosco, nós não teremos medo daquela hora. Nós não teremos medo daquele dia. Porque é que às vezes o próprio cristão, ele tem tanto medo da morte, porque ele vê a morte como uma coisa ruim. Jesus não estava vendo a morte como uma coisa ruim. Lógico que naturalmente a hora da morte é ruim, porque deve doer, está morrendo. Mas ele via como uma passagem desse mundo para o Pai, desse mundo de perseguição, de confusão, de preocupação, de lutas, que é tudo que nós enfrentamos nesse mundo: lutas, inquietações, preocupações, frustrações. Quantas às vezes não enfrentamos a frustração das coisas não saírem como nós queríamos ou pensávamos? Não é verdade? Às vezes frustração com os problemas da família, frustração às vezes na vida financeira, frustração às vezes de um sonho que não se realizou. Esse mundo é isso que ele oferece. Mas é para sair desse mundo que às vezes estamos tão apegados, e alguns estão amando verdadeiramente. E a Bíblia diz que amar esse mundo se torna inimigo de Deus, amando demais. Se Jesus voltasse hoje, ele pudesse dizer: Jesus, deixa eu mais um pouquinho, ele dizia. É que não pode. No dia que Jesus voltar, se tiver que subir, sobe. Se não tiver, aí se ficar, a coisa vai ser feia. Mas o que eu quero dizer, se a gente tivesse, a gente dizia: não, aquela é a hora.
aquela hora vai ser a melhor hora, porque eu vou sair desse mundo cheio de confusão e vou passar para o Pai, vou para os braços do Pai. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele sofreu a afronta dos pecadores, porque ele olhava para o que o Pai tinha prometido para ele, que ele voltaria e seria glorificado. Lá em Hebreus, se não me engano é Hebreus 2 que fala isso. Deixa eu ver aqui, não marquei isso aqui, mas eu vou só para confirmar isso aqui. Deixa eu pegar aqui o Hebreus. Ele diz assim, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, Hebreus 2 não. É Hebreus, na verdade, 12, que ele diz assim, olhando para, versículo 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então quer dizer, Jesus, ele enfrentou toda a afronta dos pecadores, todo aquele sofrimento que ele passou, enfrentou a própria cruz, que era uma morte terrível, que era uma morte debaixo de tortura. Mas por quê? Porque ele estava olhando para aquilo, o gozo que lhe estava proposto, quer dizer, o que Deus propôs para ele. Ele sabia que quando ele passasse daquela hora, se ele suportasse tudo aquilo, ele iria ser glorificado pelo Pai. Então quer dizer, se nós estivermos caminhando com Deus, olhando para o que Deus nos prometeu, o que foi que Jesus nos prometeu? A vida eterna. Na Bíblia Sagrada diz que naquele dia toda lágrima será enxugada, não haverá mais sofrimento, não haverá mais doença, não haverá mais enfermidade, não haverá mais nada de sofrimento. E toda lágrima que derramamos será enxugada. Então, se a gente entender isso, então a nossa hora, quando chegar, não vai ser uma hora nós vamos estar preocupados pensando nisso ou naquilo. Nós vamos estar assim: eu vou passar desse mundo para o Pai, eu vou sair desse mundo de confusão, de sofrimento, para os braços do meu Pai, que é Deus. Era o que Jesus tinha, por isso que ele enfrentou tudo, porque ele sabia, diz assim, sabendo Jesus que já era chegado sua hora. Se fosse uma pessoa sem entendimento de Deus, ele dizia: está chegando minha hora de morrer. Não, Jesus disse: está chegando minha hora de passar desse mundo para o Pai. Meu irmão, nós precisamos estar com esse pensamento. Nós precisamos nutrir dentro de nós essa esperança, que a nossa hora que um dia vai chegar, não seja a hora da dor, da morte, mas sim a hora de passar desse mundo para o Pai. Se nós tivermos isso dentro de nós, na nossa mente, e até em relação aos nossos irmãos que creem em Jesus, que estão andando com Deus, que às vezes nós ficamos tristes quando perdemos alguém que amamos, alguém de Deus, estou falando, porque é uma tristeza perder alguém que está fora de Deus mesmo, porque sabe que a coisa não é boa. Mas alguém que está andando com Deus, se a gente entender isso, não, chegou a hora dele. A hora de quê? A hora dele passar desse mundo para o Pai, passar desse mundo para o Pai. Por exemplo, a segunda igreja que eu passei aqui no estado, tinha um senhor
porque estava sempre na igreja, e eu aprendi a gostar, a amar daquele Senhor. O nome dele era Hélio, lá na cidade de Leopoldina. E nesse momento dessa pandemia, acabou a pandemia ceifando a vida dele, mas ele andou a vida toda com Deus. Aí humanamente vem aquela tristeza, mas não é momento de tristeza, porque chegou a hora dele passar desse mundo para o Pai. Nesse mundo ele ficava afligido. Quantas vezes eu não via ele afligido, com conta para pagar, com coisa para resolver, às vezes problemas da própria família, que ele cuidava dos filhos dele. Todo pai que tem os filhos se preocupa com os filhos, com os problemas do filho. Eu não tenho filho e às vezes eu me preocupo com os problemas dos meus parentes. Às vezes eu fico assim, meu Deus, como eles estão, luta deles. Agora imagina quem tem filho. A gente se preocupa tanto, né? Ontem eu estava aqui, eu estava conversando com a minha irmã, liguei para ela, e eles moram, a minha sobrinha, eles moram lá no Nordeste, vivem na roça, e eu sei que não é fácil. Chegou uma hora que eu comecei a me preocupar. Meu Deus, o que será que eles têm de comida para uma ceia de Natal em família? Será que tem uma boa alimentação lá para eles? Olha o que eu estava me preocupando. Então, quer dizer, nesse mundo a gente se preocupa com tudo, até com as pessoas. É um mundo de inquietação, é um mundo de preocupação, é um mundo de aflição. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Só que aí Jesus nos fez a promessa. E qual é a promessa que Ele nos fez? A vida eterna. E Ele fez a promessa que um dia toda lágrima nossa será enxergada. Então, quando chegar a nossa hora, que seja com essa certeza que estamos passando a hora daqueles que andaram conosco. Chegou a hora de passar desse mundo de aflição para o Pai. Eu posso dizer que quando eu soube da morte daquele irmão que eu tanto amava, eu senti tristeza, só que eu senti tristeza porque eu estava ignorando a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos, estar atento à palavra. E é por isso que eu digo que cristão relaxado, que não está nem aí para buscar o entendimento da palavra, quase não lê Bíblia, quase não vem na igreja, qualquer coisa é motivo de não vir na igreja, meu irmão, só está perdendo. Aí vem os problemas, vem um momento de morte, ele chega a ficar de tristeza. Se for uma pessoa bem querida, é capaz dele entrar até em depressão. E a pessoa tem que acordar, não é hora de morte, é hora de passar desse mundo para o Pai, principalmente se aquela pessoa era de Deus. Agora, se não for realmente, você fica triste mesmo, como aquele irmão. Se eu lembrasse dessa palavra na hora que eu recebi a notícia, eu tinha que dizer: graças a Deus, ele saiu do mundo de sofrimento e foi para os braços do Pai, porque ele andou com Deus. E Paulo, ele chegou até a aconselhar a igreja para isso. Ele disse que a tristeza pelos que morrem é ignorância nossa acerca das coisas espirituais. Olha o que Paulo fala. Depois eu vou voltar aqui, que tenha mais alto, que eu quero entrar em assunto. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Pastor, mas que palavra para o Natal? Você vai falar de morte? Não, eu venho falar do que tem de bom do outro lado. Que às vezes você está com tanto medo de sair desse mundo, porque você está tão apegado a ele. E isso é perigoso, porque podemos com isso perder o que Deus preparou para nós. Amar tanto esse mundo que vamos viver relaxado, não orar, não buscar direito, não vir à igreja e depois fechar os olhos fora do alcance de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Até porque esse mundo só tem confusão, irmãos, e mais confusão vem por aí, pode ter certeza. Esse mundo é de mal a pior.
mais confusão vai vir por aí. A gente estiver olhando para Deus, para Jesus, nosso autor e consumador, e com a fé viva no que Ele tem preparado para nós, porque esse mundo cada dia vai ser pior. Principalmente quando nós só vemos relatos de perseguir a igreja, de proibir o evangelho. Aí, meu irmão, essa já você sabe, só está vindo coisa ruim por aí. Olha o que Paulo fala, não é esse assunto que eu quero entrar. Capítulo 4, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Os que dormem, dormir aqui é morrer mesmo, dos que morrem. Não quero que sejais, o que é ignorante? Ignorante é sem conhecimento. Eu estou explicando isso porque geralmente quando a gente fala de ignorante, nós aprendemos a tratar a ignorância como estupidez. Fulano, o cara é estúpido. Aí você diz, fulano é tão ignorante. Não, ele é tão estúpido. Ignorância pode ser eu, você ou qualquer um acerca de um assunto, quer dizer, não ter conhecimento. E Paulo diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, sem conhecimento, acerca dos que morrem. Eu vou falar a palavra assim, aqui está dorme, mas se dormir aqui quer dizer morrer. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então você entendeu isso? Ele está dizendo: olha, eu estou escrevendo, eu quero, irmão, que vocês não sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Coisa séria. Então quer dizer, quando morre uma pessoa próxima a nós, uma pessoa de Deus, nós nos enchemos de tristeza, é porque nós somos ignorantes acerca das coisas de Deus. Aí nós ficamos entristecendo igual aquele que não tem esperança nenhuma em Deus. Eu disse: eu estou escrevendo para vocês não tenham isso. Vocês não sejam ignorantes, vocês compreendam o lado espiritual. Vocês compreendam a situação, que aquele que morre em Cristo, ele não morreu, ele passou desse mundo para o Pai. Ele saiu desse mundo de sofrimento, de luta, de brigas, de contendas, para os braços do Pai. Então eu não quero que vocês fiquem tristes como os demais ficam. E realmente, tem pessoas que quando perdem um ente querido, a tristeza domina tanto o coração da pessoa, que ela para de cuidar daqueles que estão do seu lado, que precisam, ela se enche de tristeza, já não quer mais viver, não quer mais trabalhar. Tem alguns que caem em completa depressão, a alegria acabou. Por quê? Porque não tem esperança nenhuma, esperança de vida eterna, esperança de salvação. Aí diz: a morte é o fim. Meu irmão, a morte, não existe morte para cristão, existe uma passagem desse mundo para o Pai. E se você está aqui verdadeiramente buscando o Pai, se você está aqui verdadeiramente buscando a Deus, então você deve ter dentro de você, deve alimentar dentro de você, eu devo alimentar dentro de mim a vontade desse encontro com o Pai. Amém, Jesus? Então, quando chegar a nossa hora, que não seja a hora da morte, mas a hora de passar desse mundo para o Pai. E quando alguém nosso que morreu no Senhor, que passou desse mundo para o Pai, que nós não venhamos nos entristecer, mas que nós venhamos viver na esperança viva da salvação. Foi para o Pai, foi para Deus. Amém, Jesus? Se a gente entender isso aqui, nós não vamos estar nos enchendo, nós vamos sim sentir saudade daquela pessoa, mas nós vamos estar dentro do nosso coração sabendo: não, ele foi para o Pai, ele passou desse mundo de aflição para o Pai. E às vezes é até alguém que nós sabemos que já sofreu tanto nesse mundo, com tanta luta, às vezes uma pessoa está numa luta tremenda, e você fica pensando: agora acabou o sofrimento dele, passou desse mundo para o Pai. Agora, lógico, né? Essa esperança é para quem aceitou Jesus, porque quem não aceitou Jesus está sem esperança.
Aí é tristeza mesmo, né? E se nós entendermos isso, nós não vamos perder a oportunidade de buscar pela nossa casa a nossa família, principalmente por nós, né? Porque não adianta você buscar tanto pela família e ser um relaxado na sua vida e morrer para o inferno. Que vai adiantar? Não, eu tenho que ser primeiro por mim. Até porque a Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, para mim amar o próximo, eu tenho que amar primeiro a mim. Se você não amar você, como é que você vai amar o seu próximo? Se você tem que amar ele como você ama você. E o amor é buscar essa comunhão. Então, voltando aqui a João 13, ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus aqui está falando os discípulos, né? Que estava no mundo, amou-os até o fim. E aqui está o exemplo, né, irmão? A certeza que vou para o Pai, então permaneço nas boas obras. E a boa obra, não tem boa obra melhor do que o amor. E aí depois, aqui vou contar a história que Jesus, ele chegou e lavou os pés dos discípulos, ele como mestre fazendo um ato que só o escravo fazia com o seu senhor, e ele fez ali pelos discípulos. Pedro até tentou recuar: não, o senhor não lava meus pés. Jesus disse: se eu não lavar, não terás parte comigo. Aí depois ele disse: então me lava logo cabeça, mão, tudo. Jesus disse: não, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho pregado. Então, o que nos limpa, o que nos purifica do pecado é quando nós ouvimos a palavra, entendemos e pomos ela em prática. Mas eu quero ir agora no versículo 15, aqui no João 13, versículo 15, que Jesus diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Ele estava falando aqui na questão do servir aos outros. Ele tinha lavado os pés dos discípulos. Mas eu quero pegar essa palavra ainda falando do assunto do primeiro versículo. Tudo que Jesus fez foi para nos dar exemplo de como ele fez, nós devemos fazer. Então, chegando, se aproximando a hora que Jesus seria preso e morto, ele não viu aquilo como morte, mas sim como sua hora dele passar desse mundo para o Pai. E isso seja um exemplo dele para nós, que nós não venhamos ficar assustados com a morte ou com a nossa hora que um dia vai chegar, mas que nós venhamos ter como exemplo Jesus. Como? Sabendo que aquela hora será a hora que eu vou passar desse mundo para o Pai, para que nós não sejamos como os demais, ficar tristes, receosos, com medo daquela hora. Mas para isso não acontecer, o que nós precisamos em todo o tempo está na prática do bem, que é a palavra de Deus. Em todo o tempo está dando atenção à palavra de Deus. E se assim o fizermos, aí nós não vamos andar com medo de nada. Não vamos estar esperando a morte, como diz, ou tendo a morte como certeza, mas sim tendo como certeza que a nossa hora não vai ser hora de morte, mas hora de passar desse mundo de aflições para os braços do Pai. Amém, Jesus? Essa palavra vamos dizer assim, uma palavra bem rápida que eu queria trazer para você hoje, mas que sirva para uma reflexão para toda a sua vida, porque a nossa caminhada ela é regressiva, né? Cada ano que passa vai só diminuindo o tempo aqui, mas que não seja de tristeza para nós. Ai, meu Deus, passou mais um ano. Por exemplo, novembro eu completei mais um ano de vida. Ai, meu Deus, 54 chegou. Está chegando a minha hora. De quê? Chegando a minha hora de deixar esse mundo e passar para o Pai. Está se aproximando. Cada ano que passa está se aproximando.
a minha hora, deixar esse mundo de confusão para passar para o Pai. Mas para isso eu tenho que estar em completa comunhão com Ele, não perder o alvo. Amém, Jesus? E assim que seja para nós, e até mesmo quando nós perdermos um irmão em Cristo, que nós não venhamos ser como aqueles que não têm esperança, ficar cheio de tristeza, mas sim compreender, não, chegou a hora dele de passar desse mundo para o Pai. Ele está bem, ele está com Deus, e aí, ao invés da tristeza, a gente se alegrar por ele. Amém, Jesus? Fica essa palavra, talvez não seja a palavra que você esperava para o Natal, para o dia de Natal, você esperasse que falasse de nascimento, mas isso aqui é vida, e vida para sempre, que é vida eterna. Amém, Jesus? Deus abençoe.